Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer também uma leitura comentada, mais de um conteúdo totalmente meu, tá? Baseado leitura do artigo de Jacques Land ao choque Nixon, tá? Que vai tratar um histórico sobre a corrupção monetária que já começou na reunião de Jacques Land e que vai até o choque Nixon, quando Richard Nixon acabou com a convertibilidade do dólar em ouro. Pois bem, vamos aqui iniciar. De Jacques Land ao choque Nixon, uma perspectiva católica sobre a corrupção monetária e um meio de resistência, ou seja, um meio de combater esse problema. Eu começo assim. Em meu artigo A Escola Austríaca à Luz do Catolicismo, tratei sobre o que é a Escola Austríaca de Economia. Aqui, novamente, tratarei sobre economia, mas o assunto é outro. O que aconteceu em 1971? Inclusive, tem um site, tá? Com esse nome. E vocês podem ver lá. De certo, a economia hoje é complexa, muito complexa. Estamos trabalhando cada vez mais e comprando cada vez menos. Os governos, os bancos e as megas corporações fazem de tudo para nos endividar. Estamos diante de uma situação irreversível, humanamente falando. Hoje, em conluio com bancos e megacorporações, governos criam crises econômicas para depois se apresentar como salvadores. A falsa resolução dos governos surge para aumentar ainda mais a dependência do Estado. Como sabemos, o cenário já se desenhou desde o pecado original, passando pela Revolta Protestante, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Revolução Bolchevique, a Revolução Marcosiana e o choque Nixon. A situação em que vivemos não é outra coisa senão o apogeu da guerra entre as duas cidades, a de Deus e a dos homens, cuja cabeça é Satanás. Desde 1971, a coisa da moeda aumenta de forma exponencial. Impostos aumentam, os trabalhos aumentam, mas os salários não acompanham. Mais e mais burocratas assumem. O trabalhador médio, que conseguia ter sua casa e seu carro com poucos anos de trabalho, agora é escravizado por toda a sua vida, com dívidas em hipotecas, financiamento e impostos. É difícil contar essa história sem escrever um tratado de história, porque essa mesma história é longa, muito longa. E tentarei, no entanto, resumir, dentro das minhas limitações, essa história. Aqui neste artigo não usarei mais do que fontes públicas. Qualquer um de vocês pode conferir. O meu prisma econômico será o austríaco. O meu prisma moral será o católico. As conclusões serão minhas, mas muitos concordam comigo. E espero que vocês concordem também. Convido o leitor, nesse caso aqui o ouvinte, a tirar as suas próprias conclusões. O encontro em Jacques Land, uma causa remota, né? Uma reunião secreta em uma ilha isolada da costa da Geórgia lançou as bases para o sistema da Reserva Federal, ou Federal Reserve, Fed. Parece a chamada do jornal sensacionalista, ou site conspiracionista, mas é o subtítulo do artigo The Meeting at Jacques Land, do site da Federal Reserve Story. Por que uma reunião secreta? Primeiramente, o ensaio publicado no FRH trata de uma suposta necessidade de um banco central. Segundo o ensaio, na economia americana ocorriam crises e os bancos dificultavam o resgate das reservas. Uma das razões da dificuldade do resgates era o lastro em ouro. A dificuldade de resgates e a resistência dos banqueiros por todos os Estados Unidos, que continham a reserva de ouro dispersada por todos os Estados Unidos, segundo o autor do ensaio, causava sofrimento de dolorosas recessões. A moeda não era suficientemente elástica para atender a demanda. No ensaio, lemos que
Quem lançou a ideia foi o Paul Morris Wahlberg, alemão de família judaica. Leiamos uma tradução livre de parte do ensaio. Abre aspas. Em um artigo publicado no New York Times em 1907, Paul Wahlberg, um bem-sucedido financista nascido na Alemanha, que era sócio do banco de investimento Kuhn, Loeb Company, e amplamente considerado um especialista em sistema bancário nos Estados Unidos e na Europa, escreveu que o sistema financeiro dos Estados Unidos estava, abre aspas, aproximadamente no mesmo ponto que havia sido alcançado pela Europa na época dos Médicis e, muito provavelmente, pela Ásia na época de Hammurabi. Fecha aspas. Isso está no ensaio do Paul Wahlberg, The Defects and Needs of Our Bank System. Continuando, poucos meses depois de Wahlberg ter escrito essas palavras, o país foi atingido pelo Pânico de 1907. O Pânico galvanizou o Congresso dos Estados Unidos, particularmente o senador americano Nelson Aldrich, presidente do Comitê de Finanças do Senado. Em 1908, Aldrich patrocinou um projeto de lei com o representante republicano Edward Verland, que, entre as coisas, criou a Comissão Monetária Nacional para estudar as reformas no sistema financeiro. Aldrich, rapidamente, contratou vários conselheiros para a comissão, incluindo Harry Davidson, sócio da J.P. Morgan, e A. Piatt Andrew, professor de economia da Universidade de Harvard. Nos 2 anos seguintes, eles estudaram extensivamente os sistemas bancários e financeiros e visitaram a Europa para se encontrar com banqueiros e banqueiros centrais. Aldrich fecha aspas. Aí eu escrevo. Aldrich se convenceu de que seria necessário um banco central, por influência, claro, desses outros banqueiros aí. E assim iniciou-se os planos para estabelecer um banco central nos Estados Unidos. Diz o ensaio, abre aspas, Aldrich e Davidson escolheram os participantes por sua expertise. Mas Aldrich sabia que seus laços com Wall Street poderiam suscitar suspeitas sobre suas motivações e ameaçar a aprovação política do projeto de lei, como está colocado acima, né? Portanto, ele fez grandes esforços para manter a reunião em segredo, adotando o pretexto de uma viagem de caça aos patos, instruindo os homens a virem um de cada vez a um terminal de trem em Nova Jersey, onde poderiam embarcar em seu vagão de trem privado. Uma vez a bordo, os homens usaram apenas os primeiros nomes: Nelson, Harry, Patrick, Frank, Paul, Piatt e Arthur, para evitar que a equipe descobrisse suas identidades. Durante décadas depois, o grupo referiu-se a si mesmo como o Clube dos Primeiros Nomes. Isso parece coisa de teoria da conspiração, mas isso realmente aconteceu e isso está no próprio site da Federal Reserve History, tá? Continuando, fecha aspas, isso tem toda a forma de uma conspiração, uma elite composta de banqueiros e mais um político se reunindo para alterar todo o sistema financeiro do país, que já era o país mais rico do mundo. Foi depois de tudo ser deliberado que, em 1913, o Fed era criado com todo o lobby dos banqueiros de Wall Street. E o presidente dos Estados Unidos na época foi Woodrow Wilson, tá? Woodrow Wilson, que na minha opinião foi o pior presidente da história dos Estados Unidos. Foi ele que estabeleceu o Fed, foi ele quem colocou o imposto de renda para o país, criou diversas leis de censura e veremos mais o que ele aprontou aí. Da criação do Fed ao Acordo de Bretton Woods. Os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial. É o subtítulo meu aqui. Sob o governo de Woodrow Wilson, em 3 de janeiro de 1903, o imposto de renda, que antes disso
foi algo temporário, foi oficialmente ratificado pela 16ª Emenda, a Lei da Receita de 1913, ou Lei Underwood-Simmons, patrocinado por Oscar Underwood. No mesmo ano, em 23 de dezembro, foi promulgada a Lei da Reserva Federal. O fato de ter sido Woodrow Wilson o signatário dessa lei nos diz muita coisa. Woodrow Wilson esteve diretamente envolvido na dissolução de todas as monarquias europeias, principalmente o Império Austro-Húngaro, ao fazer os Estados Unidos entrarem na Primeira Guerra Mundial. Outras monarquias foram severamente mitigadas. Hans Hammerhoff escreve sobre isso. Abre aspas para o pensador alemão. Com o envolvimento dos Estados Unidos, a guerra tomou uma nova dimensão. Ao invés de ser uma tradicional disputa territorial, como era o caso antes de 1917, a guerra transformou-se em uma disputa ideológica. Os Estados Unidos foram fundados como uma república e o princípio democrático inerente à ideia de uma república apenas recentemente tornar-se vitorioso. Tal vitória decorreu da violenta derrota e da violenta devastação da Confederação Secessionista pelo governo da União Centralista. Nos tempos da Primeira Guerra Mundial, essa triunfante ideologia de um republicanismo democrático expansionista encontrou a sua perfeita personificação no então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Sob o governo deste, a guerra europeia tornou-se uma missão ideológica, fazer com que o mundo se transformasse num lugar seguro para a democracia, livre de governos dinásticos. Assim, os militarmente derrotados Romanovs, Hohenzollerns e Habsburgos tiveram de abdicar ou renunciar, e a Rússia, a Alemanha e a Áustria tornaram-se repúblicas democráticas com sufrágio universal, masculino e feminino, com governos parlamentares. Isso está em Democracia, o Deus que Falhou, na edição de 2014, página 72. Eu coloquei uma nota de rodapé ainda, que é relevante, tá? Eu vou, inclusive, colocar aqui. As duas coisas não devem ser ignoradas, tá? A primeira é o fato de que há muitos indícios que a entrada dos Estados Unidos teria sido favorecida pela omissão deliberada de Winston Churchill, quando ele era o Lorde do Almirantado sobre o ataque do transatlântico RMS Lusitânia. Churchill permitiu que o navio fosse atacado por submarinos alemães, ao não enviar a escolta antitorpedeira. O naufrágio de Lusitânia, em decorrência ao ataque dos submarinos alemães, cooperou para a entrada dos Estados Unidos, que até então tinha uma cultura isolacionista. Isso está no artigo Winston Churchill, West Impossible, a by Inaction for Tragic Lusitania Sinking. Outra coisa é a participação dos banqueiros americanos no desencadeamento da guerra, que também não pode ser ignorada, e também a participação dos banqueiros de Wall Street à Revolução Bolchevique, sob o pretexto de ajudar a derrubar o, entre aspas, antidemocrático regime czarista. O banqueiro Jacob Schiff mesmo financiou a Revolução Bolchevique em 20 milhões de dólares, que hoje corresponderiam a mais de 400 milhões de dólares atuais. Na época que eu escrevi esse artigo, hoje deve estar um pouquinho mais. Isso está no artigo Bankrolling the Bolshevik Revolution. Continuando, então. Isso é muito importante saber. A maldade de Woodrow Wilson e o fim das monarquias. Wilson, não contente, fundou a Liga das Nações para supostamente consolidar a paz com o Tratado de Versalhes. Ele entendia que a paz só poderia ser consolidada a partir de uma comunidade global cooperativa. No entanto, sabemos que isso implica uma paz forçada e a necessidade de um governo global na prática. Wilson, naquele momento, buscou fundar uma nova ordem mundial a partir de uma Europa totalmente redesenhada. Derrubadas as monarquias dinásticas e com a ascensão das democracias, o resultado não foi como Wilson prometeu. O que se viu
Foram graves momentos de instabilidades que mais tarde culminariam na ascensão do fascismo e do nazismo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Wilson continuou seu projeto tirânico de centralizar a ordem monetária do país e ainda promulgar as leis Espionage Act e Sedition Act, que permitem praticamente quaisquer censura e violação de privacidade arbitrárias em, entre aspas, tempos de crise. Quando os Estados Unidos resolverem se meter em uma guerra ou ocorrer crises financeiras ou sanitárias. A Grande Depressão e as falsas soluções. Nos loucos anos 20, o Fed já tinha mostrado a que veio. Os loucos anos 20 não foram resultado do livre mercado, mas sim resultado de uma expansão monetária e de créditos. Antes da Grande Depressão, o governo americano tinha como política o modelo laissez-faire. Não era o modelo católico do livre mercado, regulado pelos princípios morais católicos, mas era um menor em relação aos modelos tirânicos que vivemos hoje de mercado. Para solucionar as crises. Sobre isso, escreve o economista Murray Rothbard. E colocando uma observação aqui, eu não concordo com sua visão ética, tá? Mas, no âmbito puramente econômico, creio que esse escrito dele seja muito útil. Tá? Eu, inclusive, coloco aqui, cuja obra moral e filosófica reprovo totalmente, mas tinha uma obra econômica útil. Abre aspas para o Rothbard. O laissez-faire era, então, a política ditada tanto pela teoria sólida quanto pelos antecedentes históricos. Mas, em 1929, o bom caminho foi abandonado, puxado pelo presidente Hoover. O governo embarcou naquilo que Anderson acertadamente definiu como New Deal de Hoover. Se definimos New Deal como um programa antidepressivo, marcado pelo extensivo planejamento econômico por parte do governo, incluindo o estímulo aos salários e aos preços, a expansão de crédito, o apoio às empresas fracas e o aumento nos gastos do governo, por exemplo, na forma de subsídios ao desemprego e às obras públicas, Herbert Clark Hoover tem de ser considerado o fundador do New Deal nos Estados Unidos. Hoover, desde o começo da Depressão, decidiu-se firmemente a violar todos os cânones do laissez-faire. Em consequência disso, deixou o governo com a economia nas profundezas de uma depressão sem precedentes, sem qualquer chance de recuperação em vista após 3 anos e meio e com desemprego na taxa inédita e terrível de 25% da força de trabalho. O papel de Hoover como fundador de um programa revolucionário de planejamento governamental para combater a depressão tem sido injustamente negligenciado pelos historiadores. Franklin D. Roosevelt, em grande parte, apenas desenvolveu as políticas estabelecidas por seu antecessor. Ridicularizar o trágico fracasso de Hoover ao tentar curar a depressão como se fosse um exemplo típico do laissez-faire é ler os registros históricos de maneira drasticamente equivocada. A vida de Hoover deve ser vista como um fracasso do planejamento governamental e não do livre mercado. Está na Grande Depressão Americana, edição 2012, na página 208. Isso é importante deixar bem claro. A crise de 1929 foi agravada por conta do governo, do intervencionismo, do planejamento central. Mas vamos continuar. Podemos, fecha aspas para Rothbard. Podemos dizer que a crise de 1929 não foi causada, foi causada não por uma política de livre mercado, mas sim por uma política deliberada do Fed de expansão monetária, de crédito e de empréstimos. E tudo isso antecedeu a crise, essa fomentação. Hoover resolveu combater com o intervencionismo, e com Franklin Delano Roosevelt seria ainda pior. Em 9 de março de 1933 foi aprovada o Emergency Banking Act. Esse projeto foi preparado durante o governo Hoover. O projeto simplesmente acaba com o padrão ouro, pois o Fed já passava a emitir mais moeda. Depois
Menos de um mês depois, 5 de abril, Roosevelt assina a criminosa Ordem Executiva 6102, criminalizando o porte monetário de ouro. Seguindo uma política orientada economicamente por John Maynard Keynes, os Estados Unidos buscaram aumentar seus gastos e intervencionismo. Enquanto o New Deal fracassava dentro dos Estados Unidos, a Europa passava por um período de tensão. O Tratado de Versalhes e a Liga das Nações não correspondiam ao que se esperava deles, pois, após a dissolução das monarquias dinásticas e a ascensão da democracia, a diplomacia ficou severamente enfraquecida. E isso culminou na ascensão de diversos nacionalismos. Como já foi dito, né? O fascismo e o bigodismo. Porque eu não vou falar aquela palavra de novo. Segunda Guerra Mundial e Bretton Woods. Não demorou muito para estourar uma nova grande guerra. Com o ataque japonês a Pearl Harbor em 1941, aconteceu tudo o que os Estados Unidos queriam. Assim, os gastos dispararam e boa parte da indústria americana se voltou a produzir recursos para a guerra. Em 1944, prevendo a vitória e a dependência europeia pós-guerra, o governo americano e demais 44 países fizeram os acordos de Bretton Woods. A partir daquele momento, as moedas passaram a ser atreladas ao dólar. Com efeito, no artigo Creation of Bretton Woods System, no site... lemos, né? Faltou uma palavra aqui. Lemos no artigo Creation of Bretton Woods System, no site FRH. Abre aspas. A Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas foi realizada em julho de 1944 no Mount Washington Hotel, em Bretton Woods, New Hampshire, onde delegados de 44 nações criaram um novo sistema monetário internacional, conhecido como o Sistema de Bretton Woods. Esses países viram a oportunidade de um novo sistema internacional após a Segunda Guerra Mundial, que aproveitaria as lições dos padrões de ouro anteriores e a experiência da Grande Depressão e providenciaria a reconstrução do pós-guerra. Foi um esforço cooperativo sem precedentes para as nações que estavam criando barreiras entre as suas economias há mais de uma década. Fecha aspas. Continuando. 2 economistas presidiram a Conferência de Bretton Woods, John Maynard Keynes, já mencionado, e Harry Dexter White. O primeiro, como se sabe, é conhecido pela sua defesa à intervenção firme do Estado. Keynes criou uma intervenção do Estado em que, como medidas anticíclicas, se cobraria mais impostos para arrecadar e se cortaria gastos durante os períodos de bonança econômica e depois se cortaria as cobranças de impostos e aumentaria os gastos aumentaria os gastos e cortaria gastos eu errei aqui. O correto seria aumentaria os impostos, tá, para arrecadar e se cortaria os gastos no período de bonança econômica. E no momento de crise se aumentaria os gastos e cortaria os impostos. Enfim, correção minha aqui. Tá? Depois eu corrijo no texto, depois dessa gravação. Keynes foi provavelmente o economista mais influente no destino da economia global e se consolidou como o idealizador do modelo moderno do estado de bem-estar social. O modelo proposto por Keynes, como se mostrará, desestimula a poupança e assim dificultando o empreendedorismo. Com menos empreendedores, um grupo vai ganhar muito com isso, as megas corporações. Quanto a Harry Dexter White, não conheço, mas para participar da conferência é provável que subscrevesse o que Keynes ensina, fora as acusações que surgiram de que ele poderia ter sido um agente soviético. Deixamos-nos de lado. O Acordo de Bretton Woods foi fundado. Com o Acordo de Bretton Woods foi fundado o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O dólar americano torna-se a principal moeda de troca mundial. No entanto, ainda havia a convertibilidade do dólar em ouro. O dólar americano era conversível a uma taxa de câmbio de $35 a onça.
Isso está no mesmo artigo, tá? Creation of the Bretton Woods System. No entanto, o tempo foi passando e depois o pior aconteceria. Do surgimento da nova ordem mundial ao choque Nixon, surgem os órgãos mundialistas. O FMI, criado com os acordos de Bretton Woods, marca o início de uma fundação da nova ordem mundial. Juntamente com o FMI, fundaram-se o Banco Mundial. Ambos foram fundados em 27 de dezembro de 1944. No ano seguinte, temos a fundação da ONU, Organização das Nações Unidas, em 24 de outubro de 1945. A fundação da Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, 16 de novembro de 1945. Já no outro ano, veio a fundação da Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, 11 de dezembro de 1946. E nos seguintes, outras organizações mundialistas, como a OMS, Organização Mundial da Saúde, 7 de abril de 1948. Percebendo que todas as organizações surgiram nos anos 40? Não é mera coincidência, tá? Mas vamos lá. Chama a atenção o fato de terem surgido tantas organizações logo após a Segunda Guerra Mundial. Os países sob o risco de sofrer sanções deverão seguir as diretrizes desses órgãos, especialmente a ONU. Vendo o suposto fracasso da Liga das Nações, esta foi extinta em 20 de abril de 1946. Os Estados Unidos foram novamente quem deu as cartas. O presidente, maçom de alto grau, Harry S. Truman, enviou Robert H. Jackson à Europa para servir no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Como procurador-chefe dos Estados Unidos, Jackson redigiu a Carta de Londres, que serviu de base para os julgamentos de Nuremberg. O julgamento de Nuremberg, 20 de novembro de 1945, 1º de outubro de 1946, como se sabe, aconteceu principalmente para punir os crimes de guerra dos bigotistas ali. O foco dos julgamentos foi principalmente aí, ignorando todos os crimes de guerra. O julgamento foi satanicamente unilateral, contando apenas com o juiz dos aliados. Essa decisão já tinha sido tomada nas conferências de Yalta e Potsdam. Ao final, os principais criminosos de guerras do eixo foram condenados. Ninguém dos aliados foi julgado e punido, e para coroar, quase todos os cientistas e engenheiros do eixo, quase todos alemães, foram poupados e passaram a trabalhar para os Estados Unidos e a União Soviética. Esse julgamento marcou o início da nova ordem mundial, porque marcou o início de um período em que as soberanias de cada país podiam ser subjugadas por uma organização ainda maior. Os crimes dos aliados passaram impunes. O Holodomor, massacre de Katyn, bombardeios em Colônia, Dresden, Tóquio, etc. E principalmente os ataques nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Os engenheiros e cientistas bigodistas foram quase todos poupados e passaram a trabalhar para os países aliados, principalmente os Estados Unidos e a União Soviética, dando origem às maiores corridas espaciais armamentistas da história. A corrida armamentista teve parte nas piores guerras pós-Segunda Guerra Mundial. É impressionante isso, né? Essa unilateralidade deles aí. Enquanto que os pessoal do eixo foram julgados, ninguém dos aliados foi julgado e punido. É essa justiça que vemos, né, na Segunda Guerra Mundial. Continuando, surgimento da geração Beat e a Escola de Frankfurt. A Segunda Guerra Mundial gerou a maior convulsão da história. E com isso surgiram duas correntes filosóficas que, ao invés de fazer as pessoas propender à conversão ou pelo menos uma vida mais moderada, levaram as pessoas a um estilo de vida alternativo e mais desregrado. A cultura Beat. A cultura Beat, tá? Para quem não sabe, é que beat pode significar batida, ritmo, etc.
enquanto substantivo, ou cansado, derrotado enquanto adjetivo, tá? Eu coloco essa observação. Seja qual for a intenção do uso do termo, os termos se encaixam muito bem. O termo beatnik refere a esses jovens que de alguma forma se cansaram da mesmice e querem viver uma vida experimental em que se preconiza a devassidão e os vícios, tá? Basicamente isso significa geração, significa beat. Beat significa, escreve B-E-A-T, tá? E a escola de Frankfurt. A cultura beat é um conjunto de ideias e valores que vão contra os valores tradicionais americanos da época, cujos maiores expoentes foram o Allen Ginsberg, mais conhecido pelo poema Ho, Jack Kerouac, conhecido pelo livro On the Road, na estrada, e Williams Burroughs, conhecido pelo livro Junk. Os beatniks acusam os americanos tradicionais de materialismo, consumismo e conformismo, com autoridades que não se preocupam com o povo. Apesar de simpatizarem com as ideias de esquerda e o socialismo, salvo algumas exceções que não queriam se alinhar com governos repressores, eles não queriam também um governo intervencionista que impunha os seus valores aos outros lugares do mundo. De fato, até parece que eles defendiam ideais nobres, olhando esse resumo. No entanto, eles queriam promover antes o ideal da contracultura, a rejeição da autoridade. Os valores deles não eram valores de fato, mas antes queriam a destruição de qualquer sinal de uma vida minimamente regrada. O livro On the Road, de Jack Kerouac, expressa bem o ideal anti-atomista. Antes expresso em obras poéticas e literárias, anos mais tarde, o ideal da geração beat passou a ser expressa em música. Assim surgiu o gênero musical que melhor expressa o pensamento do beatniks, adeptos dessa filosofia, o rock and roll. Eu coloquei uma nota sobre o Allen Ginsberg também, que nela escrevo o seguinte: cronologicamente, a geração beat começou com Allen Ginsberg. Allen Ginsberg tem origem judaica, mas depois apostatou para o budismo. Ginsberg encontrou Jack Kerouac na Universidade de Colômbia. Kerouac, de ascendência franco-canadense, era católico e filho de uma católica devota, Gabrielle Ange Levesque. Kerouac, assim, se torna budista sob a influência de Ginsberg. A busca por uma vida alternativa longe do sofrimento tem muito a ver com a doutrina budista, como podemos ler em meu artigo, né? O Deus da Monja Coen e a doutrina do budismo. Mas sigamos aqui. Diferentemente da cultura beat, o que era mais voltada à militância ativa, com uma doutrina divulgada em forma de pretensas artes, a escola de Frankfurt se espalhou de forma mais especulativa, mas com consequências práticas, com expoentes como Herbert Marcuse, Theodor Adorno e Max Horkheimer, etc. Influenciados por Marx e Freud, buscaram reformular o marxismo depois de testemunharem o fracasso da visão marxista nas guerras mundiais, convencidos de que não seria a classe trabalhadora o principal motor da revolução, mas sim seriam as classes marginalizadas, mulheres, homossexuais, negros, etc. Esse, colocando no contexto brasileiro, poderíamos colocar os nordestinos também. Continuando, assim, essa nova esquerda surgida como os ideais de Frankfurt, os governos teriam a obrigação de proteger essas classes marginalizadas, porque são elas os motores da revolução. Por isso, hoje não podemos emitir nenhuma crítica a essas classes, entre aspas, marginalizadas, razão porque são elas que nos conduzirão à revolução.
É por isso que as mulheres, os homossexuais, os negros nordestinos aqui no Brasil, os índios também, etc., eles têm leis, tá, exclusiva para eles. É por isso que não é mais homicídio quando se tira a vida de uma mulher. É feminicídio. Então temos que destacar que a vítima ali é uma mulher porque é uma mulher. Tá? É por isso que existe a Lei Maria da Penha. É por isso que existe tantas outras aberrações. Delegacia da mulher e outras besteiras aí. Tá? Continuando, essas escolas de pensamento, a de Frankfurt e Geração Beach, parecem bem distintas, mas se unirão e dominarão o pensamento mundial. São essas pessoas que se julgam contra o sistema, mas que em verdade são todos escravos dos sistemas, antes mantenedores do sistema, né? Do pensamento mainstream, do establishment. Aprofundando a dependência dos Estados Unidos, né? Essa corrupção moral dá origem à corrupção financeira, ou melhor, causa o seu agravamento. Concomitante a tudo isso, os Estados Unidos lançam um plano Marshall para reconstruir a Europa, que eles mesmos ajudaram a destruir, e assim aumentar ainda mais a dependência monetária dos Estados Unidos. Também criaram outros planos para ajudar na reconstrução do Japão. Esse plano vai também inflacionar consideravelmente a moeda. Com o tempo, os gastos e mais gastos e condicionamento totalmente artificial das economias estrangeiras com o plano Marshall, levantou-se a suspeita de que os Estados Unidos conseguiriam manter a convertibilidade do dólar em ouro. Com inúmeras crises, intervenções e gastos, principalmente com a recém-iniciada corrida espacial, guerras, principalmente do Vietnã, surge o ceticismo com respeito ao cumprimento dos acordos de Bretton Woods por parte dos Estados Unidos, que é se confirmar depois que Richard Nixon assume a presidência. Choque Nixon e suas consequências. Nixon acaba com os acordos de Bretton Woods no dia 15 de agosto, ou seja, no dia da Assunção de Nossa Senhora, uma diabólica coincidência, de 1971, Richard Nixon, ao vivo, pela TV, de forma totalmente unilateral, acaba com a convertibilidade do dólar em ouro e se encerram oficialmente os acordos de Bretton Woods. Este é o choque Nixon, e as consequências disso não poderiam ser piores. Aqui, meus amigos, vou adaptar um pouco a minha linguagem, porque vai depender muito de imagens, tá? E sim, eu sou um pouco preguiçoso para editar meus vídeos, para inserir imagens. Enquanto não tiver uma equipe tipo a do Nerd para editar meus vídeos de maneira profissional, para produzir vídeos diários, então por hora contente-se com o áudio. O que aconteceu em 1971 e o que acontece desde então? O site O que aconteceu em 1971 nos oferece uma gama de informações. Uma coisa e outra parece mal interpretada e há gráficos difíceis de interpretar, mas a esmagadora maioria são a prova cabal de que, a partir de 1971, tudo piorou muito. Em um dos gráficos, vê uma discrepância entre a produtividade e a remuneração. Até 1970, as linhas que representam ambas andavam juntas. E a partir de 1971, inicia-se uma ruptura que cresce até hoje. A produtividade continua aumentando, mas a remuneração ficou estagnada. Isso se deve à corrosão do valor da moeda, que perdeu totalmente o lastro. O americano médio, como em boa parte dos países, que antigamente adquiria uma casa em poucos anos, e não raro comprava um automóvel novo à vista, poupando poucos meses, acabaria por se escravizar
com intermináveis hipotecas, financiamentos e dívidas, justamente porque o salário não acompanha o aumento do próprio trabalho. Não deixa de chamar a atenção também o gráfico que ilustra o crescimento da dívida pública, que hoje supera os 35 trilhões de dólares. Basta reparar o crescimento exponencial depois de 1970 e veremos que tanto um evento como o outro tem uma relação causal com o choque Nixon. Esse crescimento exponencial se dá por conta dos excessivos gastos e grande parte disso o Fed, desta vez quase sem nenhuma amarra, cobre emitindo moeda como se não houvesse amanhã. Assim, não apenas o povo americano, mas também os outros povos, cuja moeda está atrelada ao dólar, acabaram por ser escravizados por uma dívida que não é deles. Então, meus amigos, basta ver isso. Os impostos começam a aumentar, a dívida pública aumenta, quem vai pagar a dívida é o povo, e a renda do povo não aumenta conforme a quantidade de trabalho estabelecido. O resultado é o que nós estamos vendo hoje aí. E claro que vai afetar tudo, tá? Tudo. E, por exemplo, a família prejudicada. E no texto eu explico o porquê. Isso, ou seja, essa ruptura do Nixon prejudica a família. Há cada vez mais casais onde o homem e a mulher trabalham e cada vez menos onde apenas o homem trabalha. O número de divórcios disparou e o número de filhos por casal despencou. Tudo porque isso se dá em razão do fato de que se o homem sozinho pudesse sustentar a família, não haveria razões para o casal brigar, a não ser por razões alheias a isso. O homem ganha o dinheiro e a mulher administra a casa. Os filhos vêm, os mais velhos trabalham, ajudam e cooperam na administração da casa. Se o casal trabalha juntos, a mulher fica com pouco tempo e não há incentivo para ter mais filhos, porque o casal já está sufocado pela hipoteca ou aluguel, financiamentos e impostos. Isso leva a uma redução da quantidade de filhos. Ah, sim, tem inflação também. Isso leva à redução da quantidade de filhos, e isso reduz a quantidade de contribuintes para o próprio Estado. Sem novos contribuintes, a Previdência fica numa expectativa de colapso e se vê obrigado a cobrar mais impostos e ainda emitir mais moeda. Então, vocês veem o cenário de hoje. Acontece, tá, a moeda, o valor da moeda é corroído pela inflação e depois vem mais impostos que hoje cobrem praticamente mais da metade da nossa renda. Eu até diria que passa da metade da nossa renda. E isso também contribui com o número de filhos por casal, que acaba sendo reduzido e acaba reduzindo o número de contribuintes. E tendo menos contribuintes para cobrir os gastos, o governo se vê obrigado a emitir cada vez mais moedas, se vê obrigado a emitir cada vez mais títulos de dívida, acaba tendo que cobrar mais impostos, e depois ele acaba também encerrando os benefícios que ele mesmo prometeu para as pessoas, tá? Ele gera um monte de dependentes para depois ver a economia entrando em colapso e cortar os benefícios daqueles que são seus dependentes. O Estado é exatamente isso, tá? É essa gangue aí. E vemos também, há diversos gráficos nesse site, tá? Que depois vou colocar o link. Mostra também o aumento do número de presidiários. Mas esses presidiários, a maioria deles não é de bandidos propriamente dito. É porque o Estado começa a criar tanta leis, e o cumprimento de todas elas fica dificultado, tá? É por isso que grande parte dos presidiários hoje em dia são, na verdade, pessoas inocentes, tá? O que se vê muito nas cadeias do Brasil hoje? Vê assassinos, assaltantes. Muitas dessas pessoas são homens que não pagaram nem pensão alimentícia, tá?
É exatamente isso que vai acontecendo. Mas vamos continuar. Com mais inflação em decorrência da emissão de moeda, ou da moeda, aumento dos impostos e cada vez menos empreendimento, não há mais concorrência para as megacorporações. As megacorporações, assim, conseguem mais poder. O Estado coopera com essas megacorporações não apenas desincentivando o empreendedorismo, mas também com fortes regulações e distorcendo a preferência temporal das pessoas. Com a preferência temporal distorcida, as pessoas tendem a querer mais bens imediatos, consumindo mais. O choque Nixon coopera com isso justamente por meio da inflação. Depois eu coloco aqui a resistência a esse sistema. Desde o choque Nixon, a moeda fiduciária perdeu qualquer viabilidade. O governo voltou a permitir os americanos a guardar ouro em casa desde 1964, mas nada garante que o que aconteceu em 1933 volte a acontecer. O ouro é evidentemente sempre bom em si mesmo, e ninguém contesta isso. O problema é que o ouro não é seguro justamente porque o Estado pode confiscá-lo com seus agentes, principalmente com a tecnologia que existe hoje. No dia 31 de outubro de 2008, uma pessoa, um grupo, não sabemos, com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, publicou um paper intitulado Bitcoin, Peer-to-Peer Electronic Cash System. A conclusão diz, abre aspas, para o Nakamoto, propomos um sistema para transações eletrônicas sem depender da confiança. Começamos com a estrutura usual de moedas feitas de assinaturas digitais, que fornece forte controle de propriedade, mas é incompleta sem uma maneira de evitar gastos duplos. Para resolver isso, propomos uma rede ponto a ponto, usando prova de trabalho para registrar um histórico público de transações, que rapidamente se torna computacionalmente impraticável para o invasor mudar se os nós honestos controlam a maioria do poder do CPU. A rede é robusta em sua simplicidade, não estruturada. Os nós, esses nós aqui, tá? Não tem nada a ver com o nó de cadarço ou corda. Vem do original nodes. Refere-se a pontos de conexão em uma rede como computadores ou servidores. No caso da rede Bitcoin, os nós armazenam e verificam transações, valendo blocos e ajudam a manter a segurança da rede. É o que eu escrevi, a nota de rodapé. Os nós trabalham todos de uma vez com pouca coordenação. Eles não precisam ser identificados, pois as mensagens não são roteadas para nenhum lugar específico e só precisam ser entregues com o melhor esforço. Os nós podem sair e se reunir à rede à vontade, aceitando a cadeia de prova de trabalho como prova do que aconteceu enquanto estavam fora. Eles votam com seu poder de CPU, expressando sua aceitação de blocos válidos, trabalhando para estendê-los e rejeitando blocos inválidos, recusando-se a trabalhar neles. Quaisquer regras e incentivos necessários podem ser aplicados com esses mecanismos de consenso. É por isso que o Bitcoin ele é irreplicável, tá? Porque qualquer mudancinha ali depende desse consenso de blocos. O Bitcoin surge como... aliás, fecha aspas, né? Para depois do consenso. Agora é a minha vez. O Bitcoin surge como uma opção perfeita. Ele nasceu oficialmente no dia 13 de janeiro de 2009, às 18 horas e 15 minutos, no fuso horário de Londres, né? Numa transação feita pelo próprio Satoshi Nakamoto. A mensagem é provocativa. The Times, 13 de janeiro de 2009. Chanceler à beira do segundo resgate de bancos. Agora a minha vez. A mensagem é um recado. Muitos países atualmente, em 2024, no caso agora 2025, né, porque o texto é 2024, perceberam o potencial ameaçador do Bitcoin e já proibiram. O Bitcoin é inviolável, nenhum governo do mundo pode acessar.
Ainda que conseguisse confiscar, o governo não teria o que fazer. Se vender, não poderia ter de volta. Se destruísse, o Bitcoin valorizaria pela escassez, porque a sua emissão é limitada a 21 milhões de Bitcoins, divisíveis em 100 milhões de satoshis. O Bitcoin é uma das alternativas, além do catolicismo tradicional, contra esse sistema criminoso. A conclusão, temos aqui exposto a história de como uma nova ordem mundial, a partir da mudança do sistema monetário de um único país, os Estados Unidos da América. E em tudo isso, há uma perspectiva também escatológica. O anticristo provavelmente tomará o controle de uma moeda mundial, que poderá ser a marca da besta, com qual não se pode comprar nem vender, como você lê em Apocalipse 13:17. É inevitável. A teoria austríaca nos ensina que o Estado distorce a preferência temporal e o anticristo deverá fazer isso para escravizar as pessoas pelo monopólio da moeda. Atualmente, 2 bancos centrais mandam em quase todas as moedas do mundo: o Fed e o BIS, Bank of International Settlements, localizado na Suíça. Como a história nos conta, o Estado, conjuntamente com os bancos e megacorporações, pode provocar deliberadamente convulsões sociais ou explorar a preferência temporal das pessoas, provocando inflação e dificultando o empreendimento e a poupança, para demandar órgãos mundialistas. Aqui dei o meio de resistência e expus parte da história. Pouco conhecida, mas é essencial para que entendamos. Aqui encerro o artigo. E esse artigo serve de recado, tá? Também para expressar como os ditos católicos tradicionais, que na verdade são socialistas, estão enganados, tá? Querer regulação por parte dessa instituição a serviço do anticristo é pedir para que os católicos sejam cada vez mais reprimidos. E é isso que vocês querem? Aliás, não me surpreenderia que a resposta fosse sim. Pois então, meus amigos, encerro por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.